Bem-vindos à Casa da Cultura de Ilhavo. Uma saudação a todos os que nos acompanham através da transmissão online na página de Facebook do município de Ilhavo. No seguimento da cerimónia do feriado municipal, que decorreu no passado dia 5 de abril, no Salão Nobre dos Passos do Conselho, vamos iniciar esta sessão, que terá o seguinte programa: apresentação do Se Esta Rua Fosse Minha, um projeto de comunidade promovido pelo Centro de Documentação de Ilhavo. Entrega das condecorações honoríficas municipais referentes a 2020 e 2021. Inauguração do Planteia, promovido pelo Projeto Cultural do município de Ilhavo, 23 milhas, na Praça da Casa da Cultura. Por favor, mantenha a máscara colocada durante a permanência no espaço e respeite o distanciamento de segurança. No final, permaneça no seu lugar e siga as orientações dos assistentes de sala. A volta à Ilhavo em Carrela. Se formos ao dicionário ver o significado de Carrela, informa-nos que Carrela é uma padiola ou uma maca. Padiola é um instrumento que é utilizado na construção civil para transporte de materiais. A maca toda a gente sabe o que é. A carrela é um utensílio que foi inventado nos tempos em que eu era criança por alguém que se debruçou em arranjar formas de entretenimento, como aliás todos nós fazíamos, dada a escassez de meios de diversão. E então muitas vassouras foram estragadas aos nossos familiares para do cabo da vassoura se fazer a carrela. Era um instrumento simples. Era o cabo da vassoura, pregavam-se na parte mais grossa duas tábuas, um furo em cada tábua, um eixo feito em madeira, depois, consoante a altura do seu proprietário, era posto o guiador e assim estava a carrela concretizada. Cada qual depois dava-lhe o seu gosto. Havia quem lhe pusesse uma campainha, quem lhes pintasse. O transporte da moda passou a ser a carrela. Deslocávamos para fazer qualquer recado, íamos de carrela. Nós, na nossa rua, na Rua do Casal, tínhamos ainda a vantagem de ter a serração carpintaria do Sr. Luís Marquês, dada a sua bonomia para com os mais pequenos, ajudava também na construção desses instrumentos que ajudavam e bastante a passar o tempo. Em Ilhavo, durante muitos anos, realizou-se a volta à Ilhavo, ao Concelho de Ilhavo, em bicicleta. Como proliferavam as carrelas, dois patuscos da nossa terra resolveram fazer a volta a Ilhavo em carrela. Quem eram esses patuscos, digo-lhe eu? Era o Ireneu Sacristão e era o Padinhas, com barbearia ali na Rua Serpa Pinto. Para aquilatar um bocadinho o temperamento do Padinhas, ele podia ter clientes sentados na cadeira para fazer a barba, para cortar o cabelo, mas se alguém o acenasse para ir à taberna de Manuel X beber um copo, ele abandonava o cliente e ia. Resultado, às vezes diziam, tens o cliente lá sentado, e ele dizia, não há problema, é que ele foge, ele vai embora. Não, que só lhe fiz a barba de um lado da cara. Se era o cabelo, dizia, só lhe comecei a cortar o cabelo de um lado. Portanto, ele tem que esperar. E então, eles, os dois, fizeram uns cartazes que andaram a distribuir por algumas lojas do comércio, entre as quais a Sopanil, pastelaria e padaria, e outras, estou-me a lembrar também da drogaria dos Irmãos Verdade, e outros estabelecimentos de ensino que deram prémios ou utensílios para fazer parte do lote de prémios para os concorrentes. Dado o inusitado da prova, no dia da primeira etapa, que consistia em dar umas voltas no Jardim Henriqueta Maia para a atribuição da camisola amarela, estavam dezenas e dezenas de rapazes para participar na prova. A Rua do Casal estava representada pelo José Manuel Ramos da Conceição, o Ramalhete, pelo João Palhetas, já falecido,
o José Manuel Correia, o José Pissalho, também já falecido, o Eurico Serrano, o Euriquinho de La Pitonca. Iniciada a prova, o vencedor foi o José Manuel Ramos da Conceição, que estava, como disse, na representação do Real Casalense, esse paradigma do desporto da minha rua. Foi uma euforia muito grande e aquelas várias centenas de pessoas compareceram, dado que a diversão naquele tempo era nula ou quase inexistente. Outro dia, para fazer a prova, mais gente estava. E então a prova iniciou-se junto à Igreja Matriz. Os atletas foram por a Rua Serpa Pinto, Rua João de Deus, Cortiço de Baixo, Avenida da Saudade e terminou a primeira etapa em frente à loja do Zé X, onde alguns foram beber os seus copos e os atletas esperaram para descansar. Iniciada a segunda etapa, que foi para a Rua João Carlos Celestino Gomes, até ao fundo, à Malhada, e depois subiam a rua, hoje, a Avenida Mário Sacramento. Mais ou menos em frente, a meio da avenida, onde existia a serração dos Fouros e Filhos, um indivíduo da Vista Alegre, de bicicleta, tentou atropelar o ramalhete, ou estorvá-lo para que ele não corresse. O ramalhete, com destreza, pegou na carrela, partiu os raios da bicicleta e avançou. O resultado, ganhou destacadamente a volta à Ilha em carrela. Entretanto, a distribuição de prémios, o ramalhete recebeu um envelope com uma verdinha, ou seja, uma nota de 20 escudos, uma lata de tinta e um enorme bolo dentro de uma caixa. Um bolo que estava coberto com cremes de várias cores e onde figurava também uma carrela devidamente ornamentada com creme. Todos vitoriaram o ramalhete, fomos para a casa dele para encetar o bolo e a mãe, quando viu o bolo, disse: "Ai, mal empregado partir o bolo. Está tão bonito." Insistiu-se e ela, quando vai partir o bolo, a faca não entrava. Resultado, era um bolo de cartão, tinha no seu interior umas coisas para fazer peso, de madeira, e não houve tristeza, porque foi uma brincadeira que se tratou e é uma história curta, mas que define os tempos difíceis que eram há 60, isto aconteceu, portanto, há 66 anos. Mas havia uma coisa que hoje não há, é o espírito de união. Nós éramos irmãos uns dos outros. A nossa amizade ainda hoje perdura. Tenho esses amigos no coração e tenho a certeza que eles também têm no coração deles. Encontra-se nesta sala o vencedor da primeira volta à ilha, José Manuel Ramos da Conceição, que está na fila I. E esta é a história que eu tenho que contar sobre a minha rua. Chamo-me João Fernando Marques da Silva e sou natural da freguesia de São Salvador. Particularmente, existem três ruas na Gafanha da Nazaré, que me tocam. A primeira é a Rua São Francisco Xavier, que vai desde os semáforos da igreja, das lojas da loja das Caçoilas até ao Pedrito, que liga a Gafanha da Nazaré à Gafanha da Encarnação. A Rua Dom Pedro, que faz esquina com a Casa Gafanhoa e a Avenida Central. E a Rua Camilo Castelo Branco. Começando pela São Francisco Xavier, antigamente não se chamava assim, era a Rua G, e havia ali uma série de lojazinhas que eram os hipermercados de agora, ou da altura, que tinham tudo, desde o azeite ao petróleo, ao vinho, à aguardente, e eram muitas.
posso nomear 4 ou 5 só ali em 500 metros. Mas vou nomear uma em particular, que era a loja da tia Regina, onde eu nasci. E era muito frequentada pela rapaziada que ia para as marinhas, para os navios, para as secas. E durante o percurso de casa deles até ao trabalho, era um bagacinho com a amêndoa, aqui, ali, acolá e tal, de modo que chegavam ao trabalho já todos cansados, não é? Na rua São Francisco Xavier, eis a Rua G, não era Alcatrão, claro. Aliás, na Gafanha, nessa altura, conhecia uma ou duas de Alcatrão, mas era de saibro, terra batida, jogávamos à bola, claro, não havia carros. E esse lugar da loja da tia Regina fazia parte da Marinha Velha. Marinha Velha tinha a extrema na casa da minha mãe, portanto, na loja da tia Regina, e eu ou ia para a escola da Marinha Velha ou ia para a escola da Cambeia, que era outro lugar que fazia extrema com a Marinha Velha. Naquela altura, o professor Salviano decidiu que eu queria para a Cambeia porque tinha aspecto de ser pessoa inteligente, mas ele conseguiu levar-me para lá. Quer dizer, os meus amigos ficaram todos na Marinha Velha e eu fui para a Cambeia. A Cambeia, mais tarde, passou a ter uma escola nova, mas antes da escola nova tinha a escolinha, onde eu frequentei 2 anos, e hoje é uma garagem de bicicletas. Portanto, essa rua faz esquina com a Casa Gafanhoa e vai ter a Avenida Central. Na confluência com a Avenida Central existe lá a ex-oficina, a garagem de bicicletas do José Manel, hoje é outro rapaz que lá está. Portanto, era aí a nossa escola, que era a loja, era a escola da Tisefa. Éramos muitos, não é? Éramos 4 turmas, 4 classes, todas na mesma sala. 2 professoras, uma de manhã, outra de tarde, de modo que aquilo era o Deus me livre. Descalços, aliás, essa rua que ligava, que ia ter à escola, era fofa, era areiazinha, e nós íamos descalços, não havia sapatos. Jogar a bolita sempre à frente dos pés, e lá íamos. Portanto, essas 2 ruas tocaram-me profundamente, que é onde eu nasci, a rua São Francisco Xavier, essa atravessa Dom Pedro, da escolinha, e a rua onde eu vivo atualmente, que é a rua Camilo Castelo Branco, que era conhecida pela rua do Lar das Arrependidas. As arrependidas eram as meninas da rua que eram acolhidas ali. Havia uma senhora que já faleceu, que era a Tiluz Facica, muito conhecida, que aqui era a chefe desse lar, chamámos lar, a casa de acolhimento das meninas da má vida. É claro que a gente, na nossa infância, e já um bocadinho mais acima, tínhamos lá, assim, algumas amigas, é normal, era própria da idade. E é assim, eu gostava de contar mais coisas, que há muito mais coisas a contar sobre estas 3 ruas, mas estas são as que me dizem particularmente respeito a mim. João Roque, Gafanha da Nazaré, lugar da Marinha Velha. Boa tarde a todos. Eu nasci há 71 anos na rua Joana Gramata. Na altura a rua não tinha honras deste topónimo, pois até metade do século passado poucas ruas tinham nome. Esta rua adquiriu o nome devido à fundadora da Gafanha da Encarnação, Joana Gramata, pois havia descendentes desta senhora no topo da rua junto ao cruzeiro. A rua tinha a largura de um caminho de vacas, já que na altura não havia cabras das Gafanhas, e então era designada por beco. Quando havia correspondência endereçada a esta menina, ela vinha dirigida à rua
Professor Francisco Corujo, Beco. Era assim. Portanto, era uma rua estreita, ladeada por campos dos meus pais, e as minhas memórias reportam-se às brincadeiras que eu tinha aí nessa rua. Quando havia invernos muito chuvosos, com chuva muito abundante, o lençol freático aumentava e subia, pelo que era fácil encontrar pocinhas de água na rua. Então, eu, com as minhas amigas, nas brincadeiras que tínhamos, enterrava o bracito pela areia até à altura do cotovelo e aparecia logo água. Então, nessa água, via girinos e havia os sapinhos pequeninos. O que é que eu fazia com esses bichinhos? Não me causavam qualquer tipo de repugnância. Pegava neles com a mão, punha-os numa canastrinha que o meu pai, entretanto, tinha comprado em Aveiro, uma vez que o meu pai era um agente de segurança das forças da PSP e todos os dias passava por Aveiro. Então, numa altura de uma feira de março, ele comprou uma canastrinha. Então, eu punha os girinos e os sapinhos nessa canastrinha e imaginava uma peixeira a vender peixe. Querem comprar peixinho, peixinho fresquinho da costa, olhem que é muito fresco, sardinha viva a saltar. Era assim que eu fazia e percorria aí o campo dos meus pais, aí junto à rua. Entretanto, também num campo adjacente àquele que era dos meus pais, apareciam por vezes ranchos de mulheres a cavar a terra. De vez em quando, ciclicamente, era necessário revolver a terra mesmo até ao fundo, a que se chamava surribar, até mesmo chegar à areia branca. Então, como esse trabalho era muito duro, a meio da manhã e a meio da tarde, era servida uma merenda, que consistia essencialmente de broa e peixe frito. Ora, numa dessas vezes em que as mulheres do campo fizeram a pausa para a merenda, viram lá brincar nas pocinhas de água e chamaram-me: "É, menina, anda cá, toma lá um bocadinho de broa, toma lá um bocadinho de broa, pega lá, anda cá." Mas eu, caladinha e tímida como sempre, ficava ali caladinha, de cabeça baixada e não respondia. Até que a senhora insistiu tanto, estava com medo que eu ficasse ahogada, porque na altura nas Gafanhas havia a ideia que se as crianças tinham um desejo muito grande de uma coisa e não a conseguiam obter, ficavam ahogadas. Pronto. Então a senhora, para me convencer a aceitar um bocadinho de broa, disse: "Olha, anda cá, que esta broa tem açúcar das marinhas." E eu, atraída pela guloseima, pela gulodice, a pensar que tinha mesmo açúcar, lá fui e aceitei um bocadinho de broa. Comia, e é claro, é evidente que não senti o doce que a senhora tinha anunciado. E à noite chego a casa e disse à minha mãe: "Oh mãe, aquelas senhoras deram um bocadinho de broa que diziam que tinha açúcar das marinhas, mas não tinha." E lá disse a minha mãe: "Pois é, tu não sabias, era sal." Pronto, sal. Na altura ainda não conhecia as figuras de estilo. Ora bem, mas em relação a brinquedos, também na rua, os nossos brinquedos eram bocaditos de louça, cacos, já que não havia a separação dos lixos, nem havia os ecopontos, também não havia plásticos, é verdade, não se viam plásticos nas terras, nem nos caminhos, nem no mar. Não havia onde recolher o lixo, mas também não havia produção desse mesmo lixo. De maneira que as nossas brincadeiras era apanhar aqueles bocadinhos de caco, de louças, ou da Vista Alegre, ou de Sacavém, ou de qualquer outro tipo de louça, e juntávamos para fazer carreirinhos. Era muito engraçado quando aparecia um bocadinho de caco com um risquinho, com uma flor. Eu adorava, porque isso já permitia fazer a arquitetura das nossas casinhas colorida. Fazíamos carreirinhos, que eram as paredes da sala, dos quartos, e assim nós fazíamos a arquitetura das nossas casinhas. Porque brinquedos também havia, mas estavam escondidos. Porque o meu pai, todos os anos, pela altura do Natal, a PSP organizava a festa das crianças, a festa do Natal. E lá ia a minha mãe, com a sua prole de 5 filhos, a receber as prendas do Natal. E então lembro-me que os brinquedos nós trazíamos em caixas muito bem guardadinhos, chegavam a casa e a minha mãe guardava-os, ainda melhor, numa gaveta da sala da cômoda, da sala do senhor, que era uma divisão da casa só utilizada para quando ia lá o padre dar desejar as boas festas da Páscoa, e quando morria alguém, era lá onde se punha o corpo da pessoa.
Pronto, mas então a minha mãe punha os brinquedos lá na gaveta, mas não punha chave, as gavetas não tinham chave, de maneira que aquilo era uma atração, era um chamariz para esta menina ir lá espreitar furtivamente os brinquedos que lá estavam. Então via as mobiliazinhas, muito bem desenhadinhas, aqueles sofás, aqueles armarinhos, e também havia uma boneca de celuloide que tinha um totiço atrás, que se chamava Ausenda. E então foram essas as memórias que eu guardo. Antes de ter feito uma casinha mesmo num espaço que tinha pertencido a um porquinho, mas que o espaço estava devoluto. Portanto, era uma casa que já tinha telhado, tinha paredes e tinha uma varanda. Não era como aquela da canção, que era uma casa muito engraçada que não tinha teto nem tinha nada. Esta tinha teto e tinha paredes, só que não tinha luz elétrica, era iluminada pela luz do sol. E esta história foi contada por Maria Donzília Almeida, da Gafanha da Encarnação. Quando nasci em 1961, os meus pais moravam numa rua de Saibro, ou Terra Batida, na Gafanha do Carmo. Mais tarde, na década de 80, foi atribuído o nome a essa rua, Rua da Boa Hora. Esta rua começa junto à igreja da Gafanha do Carmo e faz ligação à rua principal da Gafanha da Boa Hora. Durante a minha infância havia poucos automóveis, muito poucos mesmo, e raramente passava um na nossa rua. Então a rua era o local privilegiado para nós brincarmos, jogar à bola, à macaca, ao peão e outras brincadeiras que se inventava. Recordo também que a rua era o local de convívio da vizinhança e da família. Nas horas de lazer, na hora da sesta, ou principalmente ao domingo à tarde, as famílias juntavam-se na rua para conversar e conviver, enquanto nós, as crianças, brincávamos. Eu era ainda muito pequeno, mas me recordo quando a minha rua foi alcatroada. Havia muitos homens a trabalhar. Espalharam muita pedra, depois passou um cilindro enorme que estremecia tudo à nossa volta. Depois veio a máquina do alcatrão. Esta máquina fazia muito fumo, tinha uma fogueira para derreter o alcatrão e andava um homem todo preto, com a roupa cheia de alcatrão, com uma mangueira a pintar a pedra. Havia também algumas tarefas agrícolas que se faziam na rua. Por exemplo, durante o verão, debulhava-se os cereais. Vinha um senhor de Aveiro com uma debulhadora atrelada a um trator que andava de porta em porta dos agricultores para debulharem os seus cereais. Havia uma interajuda entre as famílias e os vizinhos para estas tarefas. Portanto, uns carregavam os feixes dos cereais, outros colocavam-nos na máquina, outros ainda retiravam os sacos da semente e os restantes retiravam a palha da estrada, a palha que ficava depois de malhada, retiravam-na para as traseiras das casas, normalmente para retirarem da rua. Na década de 70 e 80, a Rua da Boa Hora também ficou conhecida pela Rua das Vacas. Nessa altura começou a funcionar nessa rua, nomeadamente por trás da casa dos meus pais, uma sala coletiva de ordenha mecânica. Portanto, esta sala ordenhava as vacas dos agricultores. Portanto, e durante o início da manhã, ou ainda de madrugada, e ao fim da tarde, eram centenas de vacas naquela rua. Uns a chegar, outros a sair, portanto era muita vaca nessas horas a circular naquela rua. Alguns agricultores, o normal era 2 vacas cada agricultor, mas havia agricultores que tinham 4, 6 ou 8. Portanto, era tanta vaca que uns anos mais tarde foi necessário construir mais 2 salas na freguesia para dar vazão a tanta vaca. Portanto, a memória mais
mais triste disto das vacas a circular na rua era a bosta que ficava na estrada. Também fazíamos algumas marotices quando garotos. Na altura da construção da Ponte da Barra, a determinada altura começou a circular na nossa rua, ao fim da tarde, quase todos os dias, uma caminhoneta carregada de bacalhau. Penso que ia dar a volta à Ponte da Bagueira para ir para a Seca da Barra. Então nós começámos a ver que era todos os dias, a passar tanto bacalhau, e nós pensámos em pescar algum. E então arranjámos umas varas muito compridas, espetámos um prego na ponta da vara, e depois era só esperar que a caminhoneta passasse para tentarmos pescar algum bacalhau. Mas aquilo, nós éramos pequenitos e a carrada era da altura da cabine, era muito alta, nós não conseguíamos chegar ao bacalhau. Mas tive colegas mais velhos que conseguiram pescar algum bacalhau, porque tinha que ser da parte de cima, porque aquilo estava tão bem calcado, bem trilhado, que não era fácil pescar. E passado alguns tempos, começaram a transportar em cima da carrada 2 homens para guardar o bacalhau. Quando andava na segunda classe, na Escola Sul, lá na Gafanha do Carmo, havia e ainda existe a paragem dos autocarros, junto à escola. Na altura nós chamámos a caminhoneta da carreira, que era da autoaviação aveirense. E essas caminhonetas tinham na traseira, na retaguarda, uma escada que era para meterem as malas ou as cargas em cima da caminhoneta. Na hora do meio-dia, mais ou menos ao meio-dia, o autocarro fazia paragem, vinha de Aveiro e ia em direção à Barra de Mira. Fazia paragem aí e nós andávamos no recreio, mas normalmente andávamos no recreio nessa altura. Então esperávamos que a caminhoneta arrancasse e nós saltávamos o muro, não havia gradeamento, e saltávamos para nos pendurarmos na escada. E íamos a reboque, 4 ou 5, aqueles que conseguiam espaço e agarrar a caminhoneta e a escada, íamos pendurados na escada até à curva da igreja. A altura ideal para saltarmos era junto à torre da igreja antiga, que ficava mesmo em cima da curva, que era na altura que a caminhoneta baixava a velocidade para dar a curva, então nós saltávamos. Um dia eu quis ser mais perto que os meus colegas e quis ir mais tempo que eles. Então não saltei quando devia e fui, dei a curva, quer dizer, a caminhoneta entrou na Rua da Boa Hora e acelerou, como é normal. Eu já achei que era muita velocidade, mas eu não sabia onde é que aquilo ia parar e atirei-me para o chão, quer dizer, já não me consegui levantar. Recordo que eu deitado na estrada e os meus colegas junto à torre da igreja, todos a rirem-se de eu ter caído. Mas como viram que eu não me levantava, foram socorrer-me e pronto. E levaram-me em braços para casa, que a minha casa era ali a 50 metros. Pronto. Fiquei uns meses com a perna engessada em casa, não voltei às aulas e conclusão, chumbei esse ano na segunda classe. No ano seguinte, quando voltei às aulas, as caminhonetas já não traziam a escada, tinham eliminado a escada. Domingos Vilarinho, da Gafanha do Carmo. Havia aqui um carteiro que era o Cardoso, era muito amigo da malta toda. E havia o dono daquela casa, daquele doutor Pires, era muito boa pessoa, que era doutor, morreu solteiro. E ele arrancava os dentes por 50 escudos. Era uma pessoa de bem, doutor. E então esse Cardoso, que era o carteiro, queria pôr a rua do doutor João Pires. E arranjou alguém, que era tudo de graça, que lhe deu uma mesinha de cabeceira que tinha uma pedra mármore e botou lá Rua Dr. João Pires. O presidente da junta que não estava com ele e não quis lá a Rua Dr. João Pires e botou a Rua da Lavandeira e aquela placa que lá está colada por cima. Se forem tirar aquela placa, está lá outra de baixo. Naquele nosso beco, aquilo era gente à carrada.
À esquerda era logo as tisbotas, a tia Joana, a tia do Carmo e a tia Maria. Padeiras que iam vender para o Carmo, a pé, e passar à barca para a Costa Nova. Quando era a véspera de São João, fazíamos a mesa cá no pátio, éramos às 30 pessoas e convidados de fora. E o beco todo enfeitado. Juntávamos todos. E a velha que morava aqui, que tinha 70 e tal anos, foi cortar a fita para entrar o pessoal, foi cortar a fita. E eu dormi uma noite aqui mais girado ao pé daquela porta e ele nunca tinha ido à missa na vida dele, e nesse dia ou outro dia fomos à missa com mais ele. Diretos. O colhete é a peça que os antigos antes moiam no vinho, não era copa, era um colhete. É uma malguinha Acima, 50 quando for lá acima, às vezes lá está um colhete em cima, na chaminé. Olha, vai chegar a escada e vai... Eu já sabia. Aqui foi onde se fez o casamento. Havia aqui uma mesa comprida até ao portão. A cozinha era ali dentro, onde trabalhava a cozinheira. Eu estava lá ao pé do portão, no topo da mesa. Foi assim. O Beco dos Patas, portanto, sou eu. A casa que pertence ao meu irmão e essa minha tia ali em cima. Estão todos neste terreno que era do meu avô. Este terreno todo ia até à Friopesca. Isto era uma eira. Era uma eira onde se secava o milho, feijão e fazia-se aqui grandes montes de milho. Penso que era ali no início de setembro, portanto ainda antes de irmos para a escola, e quando o milho já estava fora da espiga, não é, fazíamos os regos para ajudar então o milho a secar. E uma memória que eu tenho muito presente era precisamente quem é que eu ou a minha irmã viríamos aqui fazer os tais regos. Eu lembro-me quando era mais pequeno, andar aí com um triciclo aqui no beco, e lembro da minha avó me dizer para ter cuidado para não ir para a estrada, e também passava as tardes e ia jogar à bola também. E é disso que me recordo, aqui do beco. Ao fim de semana, o meu pai tinha um barco de borracha onde só cabiam 2 pessoas. Então, para podermos atravessar para a ilha que está ali e fazermos um dia diferente, vinhamos a pé até aqui e depois o meu pai atravessava. Primeiro atravessava a minha mãe, eu ficava aqui com o meu irmão, depois atravessava o meu irmão e depois atravessava-me a mim. Sempre era um barquinho de borracha a remos e fazíamos. Demorava um bocadinho, mas fazíamos este percurso, depois passávamos o dia lá, fazíamos o piquenique, apanhávamos sol e ao final do dia eu fazia a mesma coisa connosco, para cá, para podermos passar um dia diferente. A praia tinha muito mais junco, não era assim, e ele aproveitava a maré para descer o mínimo de água possível para atravessar o barco. E era a casa da Joana Gramata, que como as outras igrejas se situavam longe, ela decidiu construir uma capela no seu próprio terreno. E até hoje foi evoluindo até a atual igreja da Gafanha da Encarnação. O José Estevão teve um palheiro na Costa Nova, em que depois dele falecer ficou para o filho, e na altura o Luís Magalhães era muito amigo do Essa de Queiroz, e o Essa de Queiroz chegou a vir passar uns dias aqui à Costa Nova. Uma das vezes o Essa de Queiroz quis visitar a casa que tinha sido dos avós dele em Verdemilho, então eles vieram na barca, já havia nessa altura, em fins do século XIX, transporte da barca da Costa Nova para aqui para a moto. Foram a pé visitar a casa deles, atravessaram aqui toda esta zona e depois foram e regressaram novamente a pé. Penso que foi a altura em que esta rua, ou que ainda não era rua, era um caminho, foi percorrido pelo João Tomás Ilustre que andou por cá.
Antes disto de ser freguesia, era o lugar dos caseiros. E tinha muito poucas casas, tinha 60 casas. Mas das 60 casas já havia cerca de 80 alunos. E não tinham escola aqui, iam para a Encarnação. Então o pai do professor José Cândido, para arranjar local para os filhos ter um lugar para onde ir, os pais dele é que fizeram a escola aqui. Mas não havia contínuo nessa altura. Nós ao sábado, os alunos, ao sábado é que lavávamos a escola, rezávamos o terço e cantávamos o hino e cantávamos mais diversas coisas. Esta tal rua que vai daqui para a Ria foi a primeira rua de toda esta freguesia a ser ensaibrada. E o saibro para aqui, os barcos moliceiros foram carregar o saibro perto da boca do Rio Doce, em Cacia, e vinha nos barcos moliceiros e depois era cartadas com os próprios bois do Sr. Servinho da Silva Troca e outros que emprestavam os bois para ir descarregar os barcos, e cartavam com o saibro dos barcos moliceiros para ali e fez desde ali até à Ria para ter um caminho para dar acesso à Ria. Havia 13 tabernas na Gafanha do Carmo. Vamos ver se eu não falho nenhuma. Começando pelo norte era o Timonel Espiga, o Tião Chubas, o Tissarinito, depois havia o Tiflório, havia o Teodoro, o Tifreiro, havia o Espiga. E eu, Gonçalo Coelho, não trago nenhuma história para contar, embora pudesse fazer. Trago sim o orgulho de ser do município de Ilhavo, a terra onde nasci, a terra onde vivo, a terra onde sou feliz. Trago também a vontade de conhecer este lugar, as suas freguesias, a sua história, as suas gentes, as suas memórias, de conhecer o meu concelho como um todo, forte, com qualidade de vida. Um concelho rico em mar, ria, sol, bacalhau, porcelana, pão e tantas outras coisas. Quero que assim continue no futuro, mas quero também que o seu passado não seja apagado. Quero deixá-lo como presente para os meus netos terem um futuro. Participe no projeto Se Esta Rua Fosse Minha, partilhando memórias da sua rua. Conte-nos as curiosidades, as lendas, as tradições, antigos moradores, fotografias antigas, deixe-nos o seu testemunho. Contacte o Centro de Documentação de Ilhavo que irá ao seu encontro para conservar as memórias da sua rua. Com o projeto Se Esta Rua Fosse Minha, ofereça o passado como o presente para o futuro da nossa terra.
Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa da Cultura de Ilhavo. Como sabem, atendendo às restrições impostas pela pandemia, a cerimónia do feriado municipal de Ilhavo do ano de 2020 não se realizou. E a deste ano decorreu de uma forma muito restrita. Hoje, 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, procedemos à entrega das condecorações honoríficas municipais referentes a estes 2 anos. Solicito, por isso, a presença do Sr. Presidente da Câmara aqui no palco. Começamos com a Medalha de Mérito Desportivo, acobreada, ao atleta Francisco Amarante, pelo prestígio alcançado no âmbito desportivo, nacional e internacional, enquanto basquetebolista. Aos 9 anos, integrou a secção de basquetebol do Grupo Desportivo da Gafanha, onde deu início à sua formação desportiva na posição de base extremo. Foi-se destacando pelas sucessivas participações na seleção nacional, tendo-se sagrado campeão europeu de sub-20 e, desta forma, levado o nome do município de Ilhavo além fronteiras, com uma representação que a todos nos orgulha. Continuamos com a Medalha de Mérito Cultural acobreada, a Pedro Bola Marques, pela notoriedade obtida em diferentes expressões da dança ao longo da sua ainda curta carreira de bailarino. Alcançou lugares de destaque nos concursos nacionais e internacionais em que participou, notabilizando-se pelas consecutivas medalhas de ouro e prata nos diferentes estilos, salientando-se a sua participação no Sibui Dance Competition na Roménia e na Youth America Grand Prix, em Barcelona, onde alcançou os lugares cimeiros na modalidade de grupo. Pedro. A Medalha de Mérito Cultural acobreada, a Ricardo Panela, que se tem destacado pelo trabalho desenvolvido e pela notoriedade alcançada na expressão cultural de canto lírico. Nos últimos 10 anos, interpretou alguns dos mais importantes papéis para o seu tipo de voz e, em 2019, venceu o prémio de melhor intérprete no Festival de Ópera de Armel, em Budapeste. Foi também distinguido com o prémio Revelação na edição 2019 do Litoral Awards. Pelas restrições às viagens a partir do Reino Unido, Ricardo Panela não pode estar presente connosco. Recebem, por isso, a condecoração os pais de Ricardo Panela. Depois a Medalha de Mérito Cultural prateada, a Álvaro Garrido, pelo trabalho desenvolvido no Museu Marítimo de Ilhavo, contribuindo ativamente para a afirmação da sua notoriedade nos panoramas nacional e internacional, através da divulgação e valorização da história ligada à faina maior. Em 2003, assumiu o cargo de diretor do Museu Marítimo de Ilhavo. Entre 2009 e 2019, manteve-se no Museu de Ilhavo como consultor, contribuindo ativamente para o projeto de renovação e ampliação do museu, elevando o Estatuto a parâmetros de notoriedade únicos, batendo consistentemente recordes no número de visitantes. Álvaro Garrido. Medalha do Município em Ouro, a título póstumo, a Fernando Maria da Paz Duarte, pelo seu contributo para a promoção do bem-estar e melhoria das condições de vida da população,
pelas suas qualidades humanas na concretização de valores como a justiça, a solidariedade e a igualdade, na defesa dos direitos cívicos, sociais que fazem parte do seu percurso de vida, intrinsecamente ligado à comunidade ilhavense, e ao associativismo, bem como pelo importante legado que nos deixou nas áreas da vida autárquica, política, social, desportiva, cultural e associativa, que tanto enobrecem o município de Ilhavo. Recebem a condecoração as filhas do professor Fernando Maria, Ana Cláudia e Clara Sofia Duarte. Peço desculpa. Medalha de dedicação em vermelho a Fernando Oliveira, pela sua competência profissional, dedicação, lealdade e zelo nos seus 25 anos como assistente técnico, desenhador da Câmara Municipal de Ilhavo, tendo passado a situação de aposentado a 31 de julho do ano de 2019. Medalha de dedicação em ouro a Francisco Pascoal, pela sua competência profissional, dedicação, lealdade e zelo nos seus 35 anos de assistente técnico topógrafo na Câmara Municipal de Ilhavo, tendo passado a situação de aposentado a 31 de março do ano de 2019. Fotografia. Passamos agora aos condecorados do ano de 2021. Medalha de Mérito Cultural acobreada à Associação Amigos da Malha da Carvalheira, pelo seu percurso de 25 anos de atividade ininterrupta. Constituída em 1996, a Associação tem organizado diversos eventos de índole cultural, desportiva e recreativa, destacando-se a participação nas marchas sanjoaninas do município e a promoção do jogo da malha, constituindo uma referência regional na modalidade e dignificando o município e agentes de Ilhavo. Recebe a condecoração António Gomes, Presidente da Direção. Medalha de Mérito Cultural acobreada ao Grupo Regional de Danças e Cantares da Gafanha do Carmo, pelos seus 25 anos de atividade ininterrupta. Desde a sua fundação, o grupo tem atuado um pouco por todo o país e também no estrangeiro, dando a conhecer os costumes através da representação de vários números que transmitem tradições e a relação com a ria e com o mar. É responsável pela organização do Festival do Folclore da Gafanha do Carmo, que cada ano junta grupos de danças e cantares oriundos de vários pontos do país, procurando partilhar costumes de outrora e, dessa forma, perpetuar as tradições nas gerações mais novas. Recebe a condecoração o Sr. Celestino Prior, Presidente da Direção. Em nome.
passamos para a Medalha de Mérito Social acobreada ao Rotary Clube de Ilhavo pelos seus 25 anos de atividade ininterrupta em prol da promoção da ação social e humanitária junto da comunidade. Desde a sua fundação, o Rotary Clube de Ilhavo desenvolve um conjunto de iniciativas com o propósito de angariar fundos que revertem a favor de organizações de apoio a pessoas carenciadas. Exemplos disso são a Rota do Bacalhau e o Ria Run and Bike. A atividade do Rotary Clube de Ilhavo sempre se evidenciou por ser transversal a todas as instituições particulares de solidariedade social do município, destacando-se o grande apoio ao projeto Obra da Criança para a melhoria das condições de vida dos seus utentes, proporcionando-lhes melhores oportunidades de integração e desenvolvimento. Recebe a condecoração José Cruz, Presidente do Rotary Clube. Vamos então para a Medalha de Mérito Cultural prateada ao Grupo de Jovens Atulha, pelos seus 50 anos de atividade ininterrupta na valorização e promoção do património cultural e identitário das gentes de Ilhavo. Desde a sua fundação, adotou uma postura dinâmica e colaborativa com os seus associados e parceiros. E, numa postura dinâmica e colaborativa, e fruto do trabalho desenvolvido, a Tulha passou a estar inscrita no Registro Nacional de Associações Juvenis e na Federação das Associações Juvenis do Distrito de Aveiro. No âmbito das atividades desenvolvidas, salienta-se a organização do Festival Canção Vida e a participação nas marchas sanjoaninas, no Carnaval, no Festival do Bacalhau, a criação de espaços de estudo, aulas de música e a colaboração com alunos carenciados, disponibilizando material didático para apoio escolar, estimulando assim os valores da solidariedade e da cooperação em prol da comunidade. Recebe a condecoração Rafael Vaz, Presidente da Direção. Medalha do Município prateada a título póstumo ao Padre João Gonçalves, pelas suas qualidades humanas e pelo mérito alcançado no desempenho do sacerdócio, contribuindo para o bem-estar dos cidadãos, bem como para a concretização de valores como a justiça, a solidariedade e a igualdade. Desde sempre se evidenciou uma empatia e a atenção especial pelos mais frágeis, tendo dedicado mais de 40 anos da sua vida ao setor pastoral penitenciário da Igreja Católica, levando a palavra e a esperança a pessoas em reclusão. Esta ação de vida valeu-lhe a designação do Padre das Prisões, tendo a sua história sido imortalizada em livro e em documentário, produzido e transmitido em diversas plataformas. Um padre que sempre se achou pequeno, que sempre se quis estar longe do mediatismo, mas generoso no coração e na caridade. Recebe a condecoração a sua irmã, a Dona Amélia Gonçalves. Medalha de Mérito Social em vermelho ao chefe Aureliano Rodrigues pelos seus 75 anos de ininterrupta atividade escotista. Foi um dos fundadores do agrupamento 1021 da Praia da Barra, que acompanhou ao longo dos seus 27 anos de existência. Para além do exemplo, e uma referência para todos quantos partilham o valor do escotismo, a dedicação do chefe Aureliano foi recentemente reconhecida com um louvor ao serviço do agrupamento da Barra, que pretendeu assinalar o feito de ser o mais idoso dirigente no ativo na região, ainda ao serviço, destacando a forma abnegada com que tem distinguido os escoteiros ao longo da sua vida.
Terminamos com Medalha de Mérito Social em vermelho à chefe Vitorina Azevedo, pelos seus 50 anos de exercício ininterrupto de atividade escotista, enaltecendo a dedicação e os relevantes serviços prestados à comunidade em prol da promoção da solidariedade e da ação social humanitária. Desde cedo, a chefe Vitorina viveu o escotismo no seio da sua vida familiar, pois seu pai foi fundador do agrupamento 189 de Ilhavo. Sempre se destacou pela sabedoria e humildade, vivendo sob o lema servo inútil, fiz o que devia fazer, dedicando-se de alma e coração ao projeto escotista durante mais de 5 décadas, tendo-lhe sido atribuídas várias distinções, destacando-se o colar Nuno Alves, da mais alta condecoração escuta. Chefe Vitorino. Convosco ficam agora as palavras do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ilhavo, Engenheiro Fernando Cassoio. Então, boa tarde a todos. Obviamente que estas matérias sensibilizam-nos sempre, mas logicamente que temos que levar a vida sempre para a frente. Queria cumprimentar a nossa Presidente da Assembleia Municipal, as nossas vereadoras, nossos vereadores, os nossos Presidentes de Junta, os caros homenageados, caros convidados, dirigentes associativos, meus caros amigos. Estamos hoje aqui numa sessão completamente diferente daquilo que é habitual, porque, de facto, o período que temos vivido em pandemia tem-nos apoquentado a alma e a nossa própria vida, modificando-a, e nós, logicamente, temos que nos adaptar e ajustar às realidades. Infelizmente, no ano passado não fizemos o nosso feriado municipal e este ano fizemos, como já foi aqui afirmado, de forma condicionada. Deixando aqui no dia 10, e já assumido nessa altura, o dia 10 de junho, como o momento da entrega destas condecorações, num dia também ele especial, o Dia das Comunidades, o dia, no fundo, da língua portuguesa, o Dia dos Cidadãos. Eu acho que hoje estamos a falar de cidadãos, estamos a falar de pessoas, estamos a falar de comunidade. Hoje, como sempre, na nossa programação, tivemos uma primeira parte do projeto Se Esta Rua Fosse Minha, que também fala dos cidadãos, das suas histórias, daquilo que é importante para nós não esquecermos as nossas raízes, não esquecermos a origem dos nossos locais, das nossas freguesias. E, portanto, queria agradecer a todos quantos têm participado neste projeto Se Esta Rua Fosse Minha, que teve, obviamente, uma iniciativa do nosso Centro de Documentação de Ilhavo, com parceria da Universidade de Aveiro e da Universidade Sénior, do Centro Social e Paroquial da Nossa Senhora da Nazaré,
e dos nossos agrupamentos das escolas. Foi assim que começámos e, logicamente, um projeto começou, mas que está-se a tornar, de facto, num caso sério, no sentido de envolvência da comunidade, de percebermos, e tivemos essa percepção lógica no filme que fizemos e que ouvimos aqui as histórias dos nossos apresentadores de cada freguesia, e as histórias que nos dão é que cada rua tem, de facto, uma história, cada lugar tem algo que nos diz da nossa vivência, que também ficamos um pouco com a noção do que era a nossa terra há 50, 60, 70 anos, aquilo que é a nossa terra hoje, aquilo que ela evoluiu, aquilo que ela oferecia na altura, aquilo que ela oferece hoje. E, logicamente, que dentro desse espírito, nós todos temos que nos sentir orgulhosos, porque a nossa terra é uma terra em franco progresso, de desenvolvimento, de coesão territorial. E isso é fundamental, continuarmos nesta senda de desenvolvimento. E, portanto, quero agradecer muito especialmente a todos quantos têm intervido neste projeto, que tem sido um projeto com um ganho sistemático de apoiantes e que não tenho dúvidas que vai envolvendo cada vez mais a nossa sociedade. Nesta segunda parte tivemos aqui a entrega das condecorações, que é sempre um momento sentido, é um momento que se reconhece. E hoje, publicamente, nós todos reconhecemos o mérito a toda esta gente que aqui esteve, o mérito de fazer bem, o mérito da sua disponibilidade, o mérito de terem feitos cívicos que claramente estão acima da média. E nós, como uma sociedade evoluída, devemos e temos a obrigação de reconhecer esses méritos. E, logicamente, que a Câmara de Ilhavo, e estou a falar desde que há registros das condecorações, já condecorou 170 entre pessoas, associações, entre medalhas, foram 170 condecorações honoríficas ao longo destes últimos anos, desde 1987 e 2021. É o registro que existe. Em que, ao longo deste tempo, o município concedeu 94 medalhas do município, 34 de dedicação, 8 de mérito esportivo, 28 de mérito cultural, 3 de mérito social e 1 de mérito empresarial. No fundo, estas distinções que têm sido ao longo dos anos transversais em toda a sociedade, e é importante que assim seja, desde o associativismo, à cultura, ao desporto, à dedicação, aqui muito virado para os funcionários municipais, ao social, ao empresarial, etc. E, portanto, é um gosto enorme quando nós entregamos estas condecorações a alguém, porque esse é um sinal claro de ser distinto, ser diferente e ser claramente um exemplo da sociedade e da comunidade. E acho que a todos eles, ao Francisco Amarante, ao Pedro Bola Marques, ao Ricardo Panela, ao Álvaro Garrido, ao Fernando Oliveira, ao Francisco Pascoal, ao Fernando Maria da Paz Duarte, a título póstumo, à Associação dos Amigos da Malha da Carvalheira, ao Grupo Regional de Danças e Cantares da Gafanha do Carmo, ao Rotary Clube de Ilhavo, ao Grupo Jovens Atulha, ao Padre João Gonçalves, a título póstumo, ao chefe Aureliano Rodrigues, à chefe Vitorina Azevedo, o meu muito obrigado, o meu sentido agradecimento daquilo que vocês têm feito em nome do nosso município, em nome da nossa terra, e para vocês peço uma grande salva de palmas. Eu diria que é um gosto, e eu, como Presidente de Câmara desta nossa querida terra, é sempre um gosto
muito especial quando nós, um gosto e um orgulho, quando temos alguém que se destaca lá fora, ou se destaca mesmo em termos nacionais, e que nos dá este prazer de termos cada vez mais gente com valor. E isso eu não tenho dúvidas que o nosso município é riquíssimo dentro desta matéria. Por último, também nesta vivência comunitária deste 10 de junho, desta participação cívica, iremos agora a seguir inaugurar o nosso Planteia. Foi um projeto que naturalmente nasceu num espírito de comunidade, em transformar uma praça, dando-lhe vida no sentido de a comunidade ser parte ativa na sua construção, em que tem um objetivo claro desta participação cívica, como disse, de criar um encontro de criação de um espaço público, de chamar a comunidade, no fundo também para o momento que atravessamos, das alterações climáticas, da mudança do clima, que é necessário todos nós termos cada vez mais esta consciência cívica e, naturalmente, este projeto tem envolvido centenas de pessoas da nossa comunidade. É sinal que é um projeto vivo, é sinal que é um projeto que nós queremos e ambicionamos que ajude a transformar o nosso centro da cidade de Ilhavo, enquadrada que está na requalificação que está à frente dos nossos olhos, da envolvente, quer do Jardim Henriqueta Maia, quer da transformação do ex-quartel dos bombeiros, transformado num centro de religiosidade do mar, quer da requalificação da Malhada ou de outras zonas envolventes, que naturalmente, com este espírito, pretendemos e desejamos que o centro da nossa cidade, sede do município, tenha a vivência que todos nós desejamos. E, logicamente, que aqui também quero agradecer a todos ao projeto que nasceu de uma forma bastante discutida, mas que a nossa equipa de 23 milhas, que no fundo se dedicou, se empenhou, acabou por ter aqui uma aprendizagem de uma nova realidade, porque a pandemia também ajudou a transformar este projeto. Estarei eu eventualmente convencido que, se não fosse a pandemia, porventura este projeto não teria tido a escala que teve. Mas, enfim, também há destas coisas positivas e, no fundo, parece-me que este empenhamento de toda a equipa merece o nosso agradecimento, assim como a tantos voluntários que têm, ao longo do tempo, participado ativamente neste projeto. E, portanto, meus caros amigos, hoje, no Dia das Comunidades, no Dia do Cidadão, claramente temos aqui 3 bons, eu direi excelentes exemplos da vida cívica, da vida da comunidade, do cidadão, sendo parte integrante da nossa sociedade, que no fundo acaba por valorizar aquilo que é mais importante, que é a vida. Muitas das vezes nós temos que viver a vida, mas vivendo a vida festejando-a. Não é viver a vida amargurando-a. Não, é vivê-la festejando, com alegria, aproveitando aquilo que ela tem de bom para todos nós, aquilo que ela tem de positivo, que é aí sim que devemos gastar e consumir as nossas energias na vida, na positividade da vida. Se todos com certeza fizermos isso, não tenho a menor dúvida que teremos uma melhor sociedade, muito mais solidária, muito mais inclusiva, eu direi uma sociedade que nós, no nosso município, nos devemos orgulhar como uma sociedade evoluída. E é isso que nós pretendemos sempre, é progredir, é evoluir. E, portanto, dentro dessa medida, era esta uma mensagem final que queria deixar-vos neste dia importante para o país, naturalmente,
e que nós aqui em Ilhavo também desta forma o celebramos, também diferente daquilo que é habitual, mas fruto, como é óbvio, da nossa vivência da pandemia. Mas, eventualmente, também nos serve para despertarmos a alma e o espírito da comunidade, da sociedade e, portanto, meus caros concidadãos, quero-vos dizer que aproveitem aquilo que de facto a vida tem de bom. Agradeço a todos a vossa presença de estarmos aqui hoje, que, enfim, tivemos aqui 1h30, penso eu, bem passado, diferente. Teremos agora um pouco na nossa passagem no Planteia e, naturalmente, depois ter um resto de fim de dia agradável, em família, com saúde e com muita vida. Um bem-ajam a todos e muito obrigado e até à próxima.